Capítulo 4. A avó Maria, a fidalga, morreu quando Ana contava 15 anos. Morreu de repente, muito bem vestida, pronta para assistir a um espetáculo de gala no Teatro Municipal. Trazia um lindo vestido de cetim escuro, com cauda farfalhante, e todas as suas joias mais ricas. Preparara-se antes do marido, descera a escada e pedira à criada de quarto a capinha de arminho. Sentia muito frio. Frio? Perguntara Remédios. Frio, Dona Maria? A noite está tão quente. Antes que Remédios lhe colocasse nos ombros a pelerine, Dona Maria de Castro repousara a cabeça no espaldar da cadeira do escritório, onde esperava o marido, e morrera. Simplesmente morrera. Como um passarito, dissera Remédios. Como uma avezita da noite fria, morreu a minha querida ama. O avô Castro ainda viveu muito. Aos poucos foi se tornando tristonho, surdo e quase cego. Quando as netas o visitavam e perguntavam: "Como vai, vovô?", ele respondia, dando a beijar a mão enrugada e seca: "Como pode ir um velho que não ouve, não vê, não tem alegria?" Morrendo aos poucos, aos pouquinhos a cada dia. Morreu sozinho, na entrada de um inverno, um daqueles tempos úmidos e gélidos de São Paulo, e tão impiedoso para os velhos e as criancinhas. Resfriou-se, piorou, teve pneumonia e lá se foi o velho de Castro. Dos outros avós, os Noronha, o fim fora mais trágico. Haviam sido muito ricos, viajavam muito. Depois de uma grande temporada na Europa, viera a crise de 1930. O velho Noronha tinha muito café, negócios mal organizados, rodou. Teve de vender as propriedades. Somente a casa em que residia em São Paulo o genro conseguiu salvar, mas a derrocada foi grande. Por isso a avó Clarinda ficara perturbada. Nunca aceitara a situação de pobreza, e havia dias em que acreditava estar regressando de uma bela viagem e oferecendo jantares aos amigos. Ordenava à enfermeira que trouxesse papel e lápis, tomasse notas para o banquete e sua voz fraca, o olhar desvairado, enumerava nomes que a enfermeira fingia escrever. Barão Godofredo, sabe quem é? O primo Godô. Lelé, nossa parente de Monte Alegre. Escreveu? Prima Leucádia. Bem-vinda. Não se esqueça da bem-vinda. Carola Noronha. Constança, que foi casada com o diplomata. Escreveu? Na sua loucura, tirava dos túmulos os mortos queridos, dava-lhes vida, fazia-os mover as cabeças, rir e dançar ao som de violinos que rangiam valsas para a sarabanda de ossos. Como se um autor imaginasse um palco fúnebre e nele a senha dos esqueletos. Ordenava toalhas brancas com pontas de renda, creme de galinha para nossa parenta de Monte Alegre, pudim de amêndoas para bem-vinda, que gostava muito. Sua voz adquiria tons mais fortes quando finalizava. Mostre a lista a Antônio. Diga-lhe que quero combinar a hora. Diga-lhe para vir aqui. E como a enfermeira levantasse a cabeça e a fixasse com desalento, ela perguntava enfurecida: "Por que me olha assim? Por que não me obedece? Sabe quem é Antônio Noronha? Antônio é meu marido. Antônio, o marido, já morrera 3 anos antes. Todos os nomes que ela havia enumerado para o jantar eram de pessoas mortas." A avó Clarinda dobrava a cabeça para a frente, o queixo pontudo quase encostando no peito. Ficava assim num balouçar contínuo e esquecia o que ordenara antes. Passava uns dias serena, até que uma noite acordava de repente. Reclamava, queria saber onde estava o vestido de renda para o jantar. Os convidados já estavam chegando e ela ali, atrasada. Depressa, depressa! Deveria descer a tempo de recebê-los. E o marido, por que não se preparava? Queria ver a mesa dos vinhos. Que estavam esperando? Alguma coisa estava errada naquela casa. Ela se queixaria
a Antônio. Antônio Noronha, gritava rouca e aflita. Era preciso acalmá-la, confortá-la, dar-lhe remédios que ela se negava a tomar e acabava tomando à força, como criança. Depois caía numa prostração que às vezes durava semanas inteiras, meses, a cabeça pendida, a balançar como pêndulo de relógio. As netas visitavam-na de quando em quando. Ana ficava na porta do quarto, o olhar assustado. A velha perguntava: "Quem é você?" "Sou a Anete, vovó." "Que Anete?" "Sua neta, vovó, Anete. Eu não tenho netos." A cabeça parava, o olhar fixava-se por um segundo no espaço. Ana repetia: "Sou a Anete, vovó, filha de sua filha Júlia, não se lembra?" A velha começava então suas lamúrias. Vivia abandonada, ninguém ia vê-la, ninguém cuidava dela, estava ali sozinha, sem companhia, sem trato, sem alimento. Abanava com a mão seca moscas imaginárias. "Eu estou aqui, vovó," dizia Ana aflita. "Vim especialmente visitar a senhora." "Quem é você?" repetia a avó Clarinda, e recaía em sua murmuração de doida. Tristonha, Ana deixava o quarto, descia a escada e reparava nos tapetes gastos, nas cortinas rasgadas, nas mobílias velhas. Atravessava um grande hall de mármore, onde tantas vezes o avô Noronha recebera os convidados e espiava os salões fechados, escuros, cheirando a mofo e a abandono. Os móveis mais ricos, as baixelas de prata e as tapeçarias de Belvais já não enfeitavam a sala. Onde as festas e os banquetes de outrora? Os credores esperavam apenas a morte da louca para demolir o palacete. Um terreno tão próximo ao centro daria grande lucro, e ali, onde os avós haviam tanto tempo residido, se levantaria um prédio imenso, onde os novos moradores nunca poderiam saber o que havia se passado antes entre as paredes daquela querida casa. Vagarosamente, Ana entreabriu a porta da sala de jantar. Tudo parecia fúnebre na penumbra. Nas paredes havia o vazio, esbranquiçado nos lugares de onde tinham sido retirados os quadros, orgulho do avô Noronha. E na mancha maior, mais clara, que tomava quase toda a parede até o teto, Ana pôde ver as meninas louras, que na ponta dos pés desejavam alcançar as uvas douradas num esforço vão. Tão nítida era a lembrança de tudo no coração de Ana. Lembrava-se de que ouvira a mãe muitas vezes chegar em casa apreensiva, contar ao pai: "Hoje ela está difícil. As enfermeiras já se queixaram, não aguentam mais. Imagine que esta madrugada acordou pedindo o vestido para ir ao teatro. Chorou porque não foi atendida, rasgou a camisola, feriu a mão de tanto esmurrar a mesinha de cabeceira. Quando entrei, começou a gritar, disse que ninguém se importa com ela, que vão matá-la de fome. Não sei o que fazer." Um dia, Ana soube que a avó Clarinda morrera. A mãe pôs luto durante alguns meses, um luto leve e despreocupado, não apenas porque fosse a irmã mais velha, mas também devido ao seu gênio autoritário. Albertina dominava a Ana inteiramente. Fora sempre tida como a mais bonita, a mais forte e a mais inteligente das duas. Ana, quando criança, admirava-a e submetia-se facilmente a seus caprichos. Se jogavam cartas, Albertina ganhava sempre. Depois comentava na mesa para os pais: "Ganhei todas as partidas. Nete ficou burra 20 vezes." Se o brinquedo era de corrida, a menor tinha de perder. Se ganhasse, a mais velha se punha furiosa e dizia que Ana a empurrara de propósito para que ela não chegasse em primeiro lugar. Embalde, Ana protestava, explicava a verdade, queixava-se à mãe ou ao pai. Ninguém lhe dava crédito e Albertina insistia em que a irmã estava mentindo. "Neta é mentirosa, não acreditem no que ela diz." Mesmo assim gostava da irmã. Havia momentos em que sabia ser boazinha e amiga. Admirava-a muito.
Quando ela estudava na saleta com a professora particular, ouvia parte de suas aulas. Orgulhava-se dos conhecimentos da irmã. Em que época se deu a invasão holandesa no Brasil? Perguntava com voz forte a mestre de história. Albertina respondia sempre certo, naquela sua voz macia, mas firme. Quando se cansava de ouvir, Ana corria para o quarto, onde construíra seu próprio mundo. Ficava horas inteiras imaginando coisas. Inventava histórias para contar a si mesma. Conversava com as bonecas, as dela e as de Albertina, que colocava sobre a cama, nas cadeiras e no tapete. Mas se desejava um auditório mais vivo, chamava Valéria, a filha da velha cozinheira. Valéria era uma mulatinha desajeitada e tímida. Ana calçava sapatos altos que tirava do quarto da mãe, punha um chapéu de plumas, luvas e fazia mesuras diante de Valéria boquiaberta. Representava, criava personagens, era uma visita que chegava, era a madrinha num casamento. Às vezes dizia versos. Quando ouvia ruído de passos, corria a esconder-se no banheiro. Depois mandava a mulatinha verificar se a professora já saíra. Ia à procura da irmã. Um dia inventou que era vaca. Ficou de quatro no chão, caminhando devagar e fazendo mu. Disse a Valéria: faz de conta que eu sou vaca. Você pega uma vasilha e vem tirar leite de mim. Agora encontrei um capinzinho e estou comendo. Abaixou a cabeça, abriu a frente do vestido. A mulatinha trouxe um balde. Ia começar a ordenha quando Albertina entrou, fez um barulhão. Que brinquedo era aquele? Foi contar à mãe. Valéria estava pondo coisas impróprias na cabeça de Nete. Convinha afastá-la. Não era companhia para a irmã. Falou, e Valéria desapareceu daquele mundo encantado. Ficaram só as morenas, louras e negras bonecas de porcelana ou de pano. Ana aproximava-se carinhosa. Você se chama Juju. Você, Naná. Você, Nini. Aquela é a Lulu. A outra é a Nonó. Você, a Naná. Pode me dizer quem foi o príncipe de Nassau? Não sabe? Pois deveria saber. Expliquei tão bem na última lição. Preciso estudar mais. Assim não estou contente. E você, Nini, com essa cara de bolacha, sabe quem foi o príncipe de Nassau? Ora, ninguém sabe. Meninas preguiçosas. A mais linda chamava-se Inês de Castro. Ana embalava Inês de Castro, punha-a delicadamente no berço. Coitadinha, a que depois de morta foi rainha. Durma bem. Albertina afastava-se, saía com as primas e as amigas de sua idade. Tratava a irmãzinha com ar de superioridade. Não use esse laço no cabelo, é feio. Não cruze as pernas quando senta, é feio. Não coma bombom assim, é feio. À medida que crescia e se tornava moça, a irmã mais se aproximava dos pais. Ana pensava às vezes que Albertina estava ficando mais exigente do que a mãe. Mas Ana a amava, admirava-a, gostava de vê-la preparada para sair. Oferecia-se para ajudar, dava o pente, a escova, os grampinhos. À volta, pedia-lhe descrição do passeio. Quem vira, quem não vira, se o filme era bom, se não era. Albertina respondia prazerosamente. Um dia contou meio séria, meio risonha, que estava namorando o primo Adolfo. Ana tinha 16 anos, quando Albertina e Adolfo casaram. Depois da viagem de núpcias pelo sul do continente, foram residir no Rio de Janeiro. O pai de Adolfo possuía uma indústria, grande por lá, importante. O casal instalou-se com grande luxo. A casa continha também um elegante quarto de hóspedes, que aos poucos se transformou no quarto de Anete. Porque Ana se sentia muito só após a separação e sempre que podia passava dias com a irmã. O pai, nervoso, dizia que ia morrer, que os Castro nunca passavam dos 50, seu pai fora exceção. Enumerava com voz soturna.
Minha irmã Francisca foi-se aos 49, no banho. Meu tio Raimundo estava um dia contando uma anedota, deu risada e caiu morto, aos 50 anos, e 3 meses juntos. Meu primo Teobaldo, esse quando completou 45 anos, teve um desmaio e não voltou. Não sei como meu pai viveu tanto. Eu já estou no limiar. Colocava a mão no coração, contava as batidas, repetia que o órgão soprava como alguém muito cansado. Era o fim. Inutilmente a esposa citava outros castros que haviam vivido muito. Falava do tio Rolando, que só morrera aos 70 e tantos anos de uma queda na fazenda. Ele teimava, ficava irascível, taciturno. A mãe era a primeira em querer a neta ir longe. Mandava-a para o rio, escrevia a Albertina. Seu pai só fala em doenças e morte, e o ambiente aqui em casa está muito carregado. Surpreendi a neta chorando no quarto mais de uma vez. Ela nunca foi muito alegre como você, e você sabe. Receio que se torne melancólica, ouvindo constantemente as queixas do pai. E assim, Ana passava longas temporadas com a irmã e o cunhado. Para a surpresa da família e dela própria, a menina franzina foi se transformando, crescendo em beleza e graça. Da criança enfesada saiu a mocinha graciosa. A pele daquele tom moreno claro que os românticos chamaram cor de jambo, cabelos escuros e expressivos olhos azulados. Não era uma beleza espetacular, mas para admirá-la devia-se conviver com ela, ouvi-la, ver-lhe os gestos. Aos 19 anos, conservava-se ingênua e retraída. Um pouco da timidez antiga tornava ainda arredia e desconfiada. Educada nos princípios severos de uma família burguesa, Ana só lia livros escolhidos. A irmã e os pais se incumbiam de indicá-los. Amizades e reuniões também eram fiscalizadas. Ia a muitos concertos, mas a teatros somente quando as peças eram simples, sem a menor malícia. Podia assistir a óperas e operetas, mas só se o pai aprovasse. Não sentia muita curiosidade pelo proibido. Apenas lamentava o vazio da incompreensão. Não conversava à vontade com os pais, e com a irmã falava de coisas triviais, a lenga-lenga das festas e vestidos. Morto o pai, foi com a mãe viajar pelo estrangeiro. Só regressaram um ano depois. Na volta, no navio, conheceu Estevão Ribeiro de Morres. Esta família possuía fazendas em Araraquara e muitas outras propriedades em São Paulo, casas na Rua de São Bento, no Largo de São Francisco. Cortês, prosador, o rapaz conquistara-a facilmente. Gostava de descrever suas viagens e assuntos de família, e Ana ouvia-o encantada falar de suas velhas tias, de Porto Feliz. Repetia a miúde que as duas velhinhas ainda se lembravam do tempo em que, vindo a São Paulo, apeavam do cavalo no Largo de São Francisco, bem defronte à Faculdade de Direito. Estevão estava com 28 anos. Era de meia altura, feições regulares, apenas as maçãs do rosto um pouco salientes. Fizera um curso de comércio nos Estados Unidos. Depois fora conhecer a Europa. Voltava para negociar com café. Ana, que nunca tivera muitos carinhos dos pais, que se sentia sozinha e incompreendida, que não sabia abrir o coração nem à irmã, apaixonou-se sinceramente por ele. Estevão foi um noivo polido, delicado, dedicado, um pouco retraído, sem grandes demonstrações de amor. Pessoas da família de Ana disseram que se casava por interesse. Ana não acreditou, pois não era tão rico quanto ela? Repetiam-lhe que riqueza chama riqueza, e que há ricos que só casam com ricos. Quanto mais, melhor. Ela não deu crédito e dedicou-se ao noivo de todo o coração. Escrevia a Albertina: adoro o meu noivo. Que diz você a isto? Você que sempre me chamou de indiferente e achava que eu nunca me apaixonaria? Como você se enganou, Albertina?
O que sinto por Estevão ultrapassa tudo o que você possa imaginar nesse sentido. Estou realmente feliz. E era verdade. Ana passou a viver em função de Estevão. Sem ele, nada a atraía. Deixou as festas, os teatros. Se ele fosse, ela iria. Se não fosse, não iria. Preparou um enxoval elegante e rico. Ele gostava de coisas finas. Sonhou, durante todo o seu noivado, com o futuro lar. Deliciava-se antevendo os dias que passaria a esperá-lo e as noites em que dormiria em seus braços. No dia do casamento, entrou na igreja de São Bento pelo braço do cunhado, que, como padrinho, substituía o pai. Deu a todos os presentes uma impressão de felicidade, tão real que tia Hortência comentou para a amiga: meu sobrinho não podia encontrar noiva mais bonita. Era a beleza da mocidade, plenamente feliz. Durante o primeiro ano de casamento, o êxtase perdurou. Muito apaixonada, ela nada mais via à sua volta que a pessoa e os objetos do marido. Pensava e agia para ele. Adivinhava os pensamentos de Estevão e julgava-se amada. Há muitas pessoas assim, por muito amarem, veem no objeto do seu amor igual intensidade de sentimento. Não notou que ao fim do segundo ano o marido já não lhe dedicava a mesma atenção. Pouco depois nasceu-lhes o primeiro filho, Rodrigo. Houve perfeita alegria. Pouco a pouco já estavam casados havia 4 anos. Ana foi percebendo que continuava a sentir aquela sede de carinho que a atormentava antes. Aquele vazio. Estaria condenada a viver sempre assim, sedenta de amor, com aquela sensação de avidez em receber, sentir que lhe negavam alguma coisa? Nada recebia, era a única a dar. Esse sentimento foi transformando seu humor. Já não se expandia com Estevão. Temia até um simples gesto, passar a mão pelos cabelos do marido, endireitar-lhe a gravata. Dedicou-se ao filho, prodigalizou-lhe carinhos como nenhuma outra poderia fazer. No ano seguinte teve uma menina, Vera, e a partir de então foi a mais amorosa e dedicada das mães. Mas isso não lhe bastava. Ela se sentia secar como uma flor arrancada pelo vento. Estevão era um pai carinhoso, mas mais preocupado com seus negócios do que com a casa e os filhos. Via-os diariamente, fazia-lhes agradinhos, perguntava de sua saúde à governanta. Nunca à mãe, e era só. O mais espantoso era que, à medida que cresciam, os filhos preferiam aquele pai à mãe cheia de amor. Em qualquer assunto, quando deviam ouvir opiniões tanto de Ana quanto de Estevão, concordavam com este. E se a divergência era grande, davam sempre razão ao pai. Rodrigo às vezes procurava apoiá-la, a filha nunca. Eram punhaladas no coração de Ana. Um sentimento de inferioridade foi empolgando-a, julgava-se incapaz, fracassava em tudo, como filha, como esposa, como mãe. Nunca obtinha o que desejava e ia ficando amargurada, pessimista. Os filhos foram se desenvolvendo. Ocupados com estudos, pouco procuravam a mãe. A governanta e o pai se incumbiam de ajudá-los nos deveres escolares. Um dia Ana soube que o marido sustentava uma mulher, dera-lhe casa, joias caras. Fechou-se num mutismo, quis separar os quartos, ao que ele se opôs. Depois soube de outra história. Uma conhecida, figura muito admirada na sociedade, fora vista com Estevão numa praia. Aquilo acabou de secar-lhe o coração. Passou a frequentar exposições, não perdia concertos e conferências. Lia muito. O piano voltou a ser o seu companheiro predileto. Tocava horas seguidas. Pensava, se tivesse prosseguido os estudos, talvez fosse agora uma verdadeira pianista. Tinha tonturas e às vezes chorava à toa. Atravessou noites insone, sem poder sequer repousar.
Amanhecia cansada, pálida, mal, não conseguia responder ao bom dia dos filhos. Resolveu fazer um curso de psicologia, comprou compêndios, assistiu a muitas aulas. Foi pior, passou a estudar as reações dos filhos, do marido, das amigas, e em tudo via interesse, cálculo. Discutia com a irmã. Albertina percebia um pouco do conflito de Ana, procurava aconselhar. Minha querida, você exige muito das criaturas. Todos somos humanos e cheios de erros. Seja mais condescendente. Mas se sou sincera e quero amar a todo mundo, por que não hei de encontrar também sinceridade e amor? Albertina, entrevendo a frieza conjugal entre a irmã e o cunhado, insistia. Acho que deve ser mais condescendente também com Estevão. Afinal, é seu marido. Os homens, você sabe. A irmã vivia a repetir aquilo. Que sabia dos homens? Nada. Nem ela, nem Ana. Mulher alguma. Sabia apenas que eram uns egoístas, como Estevão. No começo, muito carinho. Depois, Estevão nem sequer tinha a sabedoria da ilusão. Passado o tempo do encantamento, mostrava-se tal qual era, seco, sempre às voltas com grandes negócios, gostando do dinheiro e do luxo. Não gostava de imaginá-lo com as amantes, dizendo-lhes palavrinhas doces ou dando-lhes ricos presentes. Ao vazio que dominava a sua vida, juntava-se a dor do orgulho ferido. Um dia exigiu, não dormiria mais uma só noite no mesmo quarto. Ele acabou concordando. Para não escandalizar os íntimos, ela ocuparia o aposento ao lado. Assim dariam a impressão de viver em harmonia. Quantos casais felizes havia que ocupavam quartos separados, mas contíguos? Estevão tinha por sua irmã Soledade, a mãe de Cristina e Andréia, a admiração forte por seus iguais. Lembrava-se dela batendo o pé, dizendo que se casaria com Arnaldo Borges de qualquer maneira, ameaçando céus e terras. Era a pessoa menos indicada para se fazer amiga de Ana. Mas foi o que aconteceu. As duas cunhadas estimavam-se deveras, e Ana via na atitude da outra a prova de que não lhe agradava o comportamento do irmão. Só os restos da antiga timidez e o pudor do orgulho ferido impediam que Ana pusesse a nu a sua dor aos olhos de Soledade. Havia também a tia Hortência, uma velhinha de Camafeu. Mais do que Soledade, lia naquela alma sedenta de amor. Não falava, não perguntava, mas Ana gostava da sua companhia. Ana foi se tornando cada vez mais arredia e tristonha. Achava que no fundo de todas as ações bondosas, as pessoas ocultavam interesses, desejos que não podiam externar. Em atos ou palavras despretensiosas, ela via segundas intenções, frustrações e complexos. Descobriu em si mesma um recalque tremendo que a martirizava, angustiava. Tinha a impressão de que nunca fora realmente amada pelos pais nem pela irmã. O marido divertia-se com ela e convinha-lhe ter uma esposa assim, educada, fina e bonita. Considerava uma desgraça o não saber fazer-se querida. O que lhe faltava para isso? Ter tudo e perder. Não poder reter os sentimentos que mais enriquecem uma vida. A mulher mais vulgar, com certeza, era mais feliz do que ela. Uma noite o marido disse que apreciava a mulher bem feminina. Ela não era assim, parecia um pouco masculinizada às vezes. Foi um choque para Ana. Ela, que era tão frágil e profundamente delicada, julgou-se incompreendida e nunca pôde afastar essa noite do pensamento. Passou a tratar o marido com ainda maior indiferença. Mal respondia às perguntas dele. Orgulhoso, ele manteve a mesma atitude. Ela passou então a sentimentos torturantes. Numa reunião, com o movimento das pessoas que entravam e saíam, falavam um ao outro. Ela procurava ficar pelos cantos, como que esquecida. E quando chegavam perto dela, pensava: ninguém notará minha presença.
Sou tão insignificante que não me veem. Serei a última a ser cumprimentada, tenho certeza. Se num jantar a dona da casa esquecia-se de determinar os lugares e só lhe falava depois de colocadas todas as outras senhoras ao redor da mesa, Ana sentia-se infeliz, diminuída e desprezada. Achava que os filhos não a amavam, porque preferiam o pai. Receava mimá-los, depois de grandes. Poderiam não gostar, caçoar dela. Pensava algumas vezes na morte. Se eu morrer, quem se lembrará de mim daqui a 2 semanas? Ninguém. Recorria à religião, procurava rezar, mas a religião que lhe fora inculcada possuía tão fracos liames que não podia ajudá-la ou erguer-lhe a moral. Restava a irmã Albertina. Parecia amá-la ternamente. Quando não tinha a preocupação de indagar, aconselhar, repetia que ela devia fazer tudo para se aproximar novamente de Estevão. Fazia carranca quando Ana tentava explicar. Estaria disposta a amá-lo, sim, se ele também a amasse como nos primeiros tempos. E voltavam as duas a falar da casa, filhos, amigos, os assuntos de sempre. O coração de Ana continuava fechado. Durante alguns anos, Ana viveu assim, esposa indiferente de um marido indiferente, resolvida a não dar a perceber o seu verdadeiro estado da alma. Ela e Estevão só se falavam por algum motivo imperioso, a respeito dos filhos ou diante de estranhos. A boa Elizabeth se incumbia de transmitir a um e outro o que julgasse necessário. Saía de casa todos os dias, sentia-se muito só, procurava companhia nas reuniões, jantares ou passeios pela cidade. A princípio, esforçava-se por atrair os filhos. A figura da governanta interpunha-se. Era ela quem cuidava deles, quem ordenava o que deviam ou não fazer. À noite dizia-lhes: vão dar um beijinho na mamãe. Pela manhã fazia-os cumprimentá-la e perguntar delicadamente como passara a noite. Mas o cuidado não vinha deles, e sim dela, preocupada em dar aos pupilos a mais perfeita educação, modos bonitos. Um dia chegou a pensar em despedir aquela mulher, mas reconheceu que não tinha motivos para isso, e as crianças estavam acostumadas com ela, gostavam dela. Quando os filhos cresceram, pensara tê-los mais para si. Por engano, continuavam a preferir Lisa e o pai. Se tentava auxiliá-los ou orientá-los nisso ou naquilo, Rodrigo ou Vera encerravam logo a questão com essas palavras: vou perguntar ao papai. Uma vez chorara a tarde toda, porque Vera, já mocinha, tendo que decidir qualquer coisa, dissera que sem ouvir o pai, nada se faria. Estevão estava ausente no Rio. Vera fechou-se no escritório, telefonou para ele. Ficou longo tempo falando. Doutra vez foi Rodrigo. Não sabia se matriculava num colégio inglês ou nos jesuítas. Ana arriscou uma opinião. Poderia estudar com os padres e ter professor de inglês particular. O rapazinho nada respondeu e foi procurar o pai, que resolveu a questão. A governanta era a única pessoa naquela casa a procurar fazer-lhe as vontades. Tinha o defeito da raça, disciplinada demais, rígida nos horários e obrigações, o que afastava as crianças do convívio materno. Mas, depois que Rodrigo e Vera cresceram, pareceu compreender a solidão de Ana. E tinha a virtude do silêncio, não se imiscuía da vida do casal e dirigia a casa com acerto. Lisa sabia que Vera a queria muito. Não se admirou ao ser a primeira a saber do namoro. Dona Ana andava tão triste nos últimos tempos. Espantou-se muito por não ver a Dona Albertina no jantar de noivado de Vera. Que haveria entre as duas irmãs? Pareciam tão amigas. Tudo isso passaria pela cabeça da governanta. Certamente, Ana pensava. Suspirou. Voltou a recapitular cenas passadas. Veio vindo. Chegou até Otávio.